Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana Paula e eu vim hoje aqui falar para vocês sobre um PIBIC que fiz eu e a professora Luciana de Raimo. Quem conhece ela sabe que ela é muito querida e especial também. E falar sobre esse projeto que eu fiz. É um PIBIC. E aí eu vim falar das coisas boas, dos resultados, mas também as dificuldades que eu tive. Para mostrar para você que ainda quer começar, que é muito bom fazer, e para quem está no processo, sabe o quanto é difícil, para não desistir. Vai dar certo, uma hora acaba e tudo bem. Então, o nosso projeto ficou intitulado Discurso e Poder, Condições de Produção e Memória nos Discursos do Ex-Presidente Americano, Barack Hussein Obama. E aí, para quem vai começar, a principal dúvida é, mas qual o tema? Né? O que eu vou falar sobre? Em qual linha? Linguística ou literatura? Né? E aí, por que eu escolhi esse tema? Desde 2009, quando o mundo começou a conhecer Barack Obama, eu gostava muito dele, tinha 10 anos, mas via ele na televisão e falava, nossa, que simpático. Porque ele tem um carisma, né? Ele faz a gente prestar atenção no que ele fala mesmo sem entender. O jeito que ele fala, o inglês que ele fala, quem não quer falar um inglês desse, né? O carisma que ele tem prende a nossa atenção. Então foi assim que ele prendeu a minha também. E aí, por que eu coloquei a foto da Michelle aí junto com ele? Porque quando eu comecei a pensar que eu queria fazer um pique e que o que eu falaria sobre, eu até pensei em falar sobre ela, sobre a Michelle Obama, esposa dele, falar algo relacionado ao feminismo, quão importante, o quão poderosa ela é, né? Então, eu fiquei entre esses e aí eu fui para o Barack Obama, para a análise do discurso que ele fazia. Porque, como eu disse, mesmo sem entender, a gente se prendia. Então, eu falei, não, eu quero ver o que é isso, né? Por quê? E daí, chamei a professora Luciana, ela me deu umas ajudas com o nome, o tema, como que a gente ia se basear, e aí saiu. E aí, as principais dificuldades que eu tive não foi nem na biografia do Obama, em entender os discursos, foi nos teóricos, né? Em quem nos embasar. Eu e a professora Luciana nos embasamos em Orlandi e Piaget. E o mais difícil para mim foi isso, foi entender os textos deles, foi entender o que eles estavam falando. Tinha parte de textos que eu ia ler e falava, não, que tradução errada é essa? Alguém errou traduzindo, não tá dando para entender nada. E não dava para entender nada. E eu lia, eu falava, não entendi. E agora? Como que eu vou escrever alguma coisa sobre isso que eu não tô entendendo? Vou falar, segundo Orlandi? O quê? Né? Segundo Orlandi, não entendi nada. Então, eu achei essa parte bem difícil. Os dias sem inspiração. Às vezes tinha prazo, ai, tô entregada. Tá e tá. E entregava. Acordar, falar, hoje eu tô inspirada. Sentava em frente ao computador, né? Não era aquilo, era bem difícil. Mas foi muito legal. A gente pesquisou os efeitos de sentido, né, do Barack Obama nos discursos de Obama, a evocação da memória que ele tinha nos discursos dele, porque em um discurso ele falava alguma coisa, ele evocava uma memória nos ouvintes deles, nas pessoas que estavam ouvindo. Então, ele sabia por que ele estava falando aquilo, ele sabia por que ele estava evocando tal memória, né? E aí eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, que a gente levou em conta a especificidade da análise do discurso, né? E aí, a análise do discurso considera a língua na sociedade e na história, não uma regra. Ela analisa a língua conforme anda a sociedade e conforme a história, certo? Não há discurso sem sujeito, porque precisa de alguém, e não há sujeito sem ideologia. Então, alguém tem que ter uma ideologia para estar falando aquilo que está falando. Né? Tudo tem um porquê. E aí, como eu falei, a gente, sim, nós nos embasamos em Michel Piaget e em Orlandi.
E aí, para terminar o vídeo, para não ficar chato nem longo, a gente teve algumas conclusões. E eu vou falar para vocês que elas são bem interessantes. Ó, nos discursos analisados proferidos por Barack Obama, é necessário se colocar como sujeito ligado aos Estados Unidos da América, a sua história e a sua memória enquanto nação grande e unida. Então, ele teve que se colocar como um sujeito que era ligado aos Estados Unidos, que sabia o que estava falando, que sabia da história que os Estados Unidos tinha, né? E por que ele era importante? Porque nós analisamos dois discursos. O discurso de vitória na Convenção Democrata, quando ele venceu, ou na Convenção Democrata, não como presidente ainda. E também o discurso de despedida. Então, nós temos dois lugares em que ele estava. Primeiro, ele estava quase não, ele tinha vencido a Convenção Democrata contra Hillary Clinton, que era, se ela ganhasse a eleição também, ela seria a primeira mulher dos Estados Unidos a ser presidente. E o de despedida, que ele já tinha sido eleito e reeleito, e aí ele estava se despedindo da nação. Então ele tinha que evocar essa memória também nas pessoas para falar, ó o que eu fiz, né? E tomem cuidado daqui para frente o que vai acontecer. E aí, elementos como trabalho, democracia, fé e superação são fundamentais para a construção de seus discursos. Barack Obama também usava muito disso, da fé, de tudo que ele tinha, da ideologia que ele carregava, né? Em uma relação bastante produzida entre o passado, o presente e o futuro. Então, ele sempre rememorava o passado para falar do presente, falava do futuro, o futuro que ele esperava, o futuro que ele queria para os Estados Unidos. Então, assim que ele evocava uma memória, o quão importante foi. Para mim, esse trabalho foi muito importante, eu gostei muito de ter feito. Eu tive uma professora maravilhosa que me ajudou, tirou as dúvidas, a professora Luciana. É muito, muito legal, assim, ela sempre tira as dúvidas, muito inteligente, sabe? Vale a pena fazer, quem não fez, quem se interessar, pode conversar comigo, com a professora Luciana. E eu espero que vocês gostem. Quem está no processo não desiste. Eu sei que é difícil, mas acaba. Quando acaba, te dá um sentimento de alívio e orgulho também. Porque quando eu acabei, eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei, eu apresentei no EAIC, né? Eu fiquei tão orgulhosa. E vale a pena. Vale a pena. É uma experiência muito importante, até mesmo para vocês saberem o que vocês querem daí em diante. Nós, como professores, né, do curso de letras, a gente sabe que essa vida de professor não é fácil, então qual área você quer seguir, o que você quer fazer, isso vai te mostrar se você gosta mesmo, se você não gosta da iniciação científica. E aí você vai tirar suas conclusões e vai ficar mais fácil para o seu futuro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho. E um beijo. Até mais, pessoal!